Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abra aí a sua palavra em Eclesiástico 30, do 22 ao 27. Eclesiástico 30, do 22 ao 27. Não entregues tua alma à tristeza, e não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme e a raiva abreviam os dias, como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Um coração luminoso e bom está no contínuo festim. Seus manjares são preparados com capricho. Enquanto eu rezava, pedindo a Deus a graça para este programa, dia de hoje, me vinha essa palavra. E sempre que eu leio esta palavra que está em Eclesiástico, cujo título é A Alegria, me chama muito a atenção, porque eu sinto Deus falando primeiro para mim. Não entregues, Rosinalva, tua alma à tristeza. É um perigo. A tristeza leva à morte. Aí podemos nos questionar, né? Mas como se eu sinto tristeza? O que fazer? Eu sinto tristeza porque eu desemprego, eu perdi alguém, tem alguém enfermo na minha casa, ou eu estou enfermo, estou em dificuldades. Como, Rosinalva, que eu não vou sentir tristeza? Preste bem atenção. É não entregar-se à tristeza. Não entregue sua alma à tristeza. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado muito nesses últimos dias é viver a tristeza com esperança. Passar pela tristeza com esperança. A esperança de que o Senhor é maior do que qualquer tristeza. E de que o Senhor também está comigo na tristeza, está me sustentando na tristeza. De que o Senhor também sofre comigo na tristeza. Ele me sustenta e me tira de lá. E me tira da tristeza. Então é um chamado de Deus para nós, neste dia de hoje, a não nos entregarmos à tristeza, mas a nos entregarmos na oração, né, Padre? Exatamente. Porque, na verdade, Zinalva, a gente vive a experiência de sempre estar deixando algo. A gente sempre está deixando algo para conquistar alguma outra coisa. E tem pessoas que, ao deixar, ela se entrega àquela tristeza, porque é natural sentir o primeiro momento. Mas depois, você começa a parar a sua vida naquela situação. Ou porque você terminou aquele relacionamento, ou porque você não terminou aquele curso, e aí você fica ali remoendo aquela situação, você não teve aquela conversa com a pessoa, e aí você fica ali se matando com aquilo. Então, o momento de deixar, ele é tranquilo, e faz parte da nossa vida. O que a gente não pode fazer é permanecer no passado e deixar a tristeza nos dominar. Eu lembro que uma vez atendendo um pai de família, aqui na chácara, ele me contava o problema dele, Padre, que ele tinha uma vida estável, uma vida boa, e começou a perder tudo, né? Começou a perder tudo. E eu ia vivendo com ele, né, enquanto ele me contava a sua história, vivendo com ele aquela angústia, porque eu vi a angústia do meu pai quando ele queria dar às coisas o básico, o necessário, e não conseguia, não tinha, pelas dificuldades do dia. E eu vi, e ele foi contando a sua história, e no determinado momento ele falou assim: olha, diante do meu desespero, eu pensei em tirar a minha vida. E naquela hora eu dei o testemunho do meu pai, porque esta palavra, o meu pai, Genésio Santa Rosa, ele viveu. Em meio às dificuldades, eu nunca vi o meu pai murmurando, Padre. Nunca vi o meu pai murmurando. Nunca vi o meu pai reclamando. Pelo contrário, ele não se entregava à tristeza. Ele confiava em Deus e trabalhava, porque assim nós precisamos fazer a nossa parte.
Porque muitas vezes a gente quer sentar no canto, entregar-se à tristeza, cruzar os braços e só ficar: Senhor, faz alguma coisa. Meu Deus, faz alguma coisa. Enquanto Deus fica se olhando, né? Imagina o Deus assim: meu filho, anda pelo menos, dá uns 3 passos, né? Faz a sua parte pelo menos. E naquela hora, quando aquele homem falou assim: eu pensei em tirar a minha vida, eu fui contando o testemunho do meu pai. E disse: olha, o meu pai era um aposentado, recebia um salário mínimo, tinha 6 pessoas para alimentar e uma casa para construir. Foi despejado do aluguel, da casa que nós morávamos de aluguel. Fomos para a nossa casa, que realmente era uma casa muito engraçada. Não tinha reboco, não tinha, porque estava em construção. O teto estava faltando, não tinha energia, água, luz, porta. Não tinha nada, gente. Estava assim mesmo, não estou exagerando não. Mas fomos assim. E o meu pai, ele se humilhava, pedia tijolo a um, pedia tijolo a outro, pedia telha a um, pedia telha a outro. Podia comprar como? Não tinha dinheiro. E hoje, né, todas as vezes que eu vou de férias, olho lá a parede da minha casa, é até torta, porque são vários tipos de tijolo. E eu contava esse testemunho para esse senhor e falava: o meu pai, ele nunca pensou em tirar a vida dele, porque ele tinha essa confiança e essa esperança e não deixou-se abater pela tristeza. E eu falava para esse senhor: se for preciso, vender picolé. Se for preciso, um trabalho mais simples, sei lá, faça. Porque depois, assim como eu, hoje, estou falando com orgulho do meu pai, porque ele já faleceu, os seus filhos também falarão. Os seus filhos te terão como esse testemunho vivo, dessa esperança e dessa confiança em Deus. Por isso que o Senhor, nesta hora, Ele nos convida a essa total esperança, essa total confiança em Deus. Em meio às dificuldades, como que eu farei para não entregar minha alma à tristeza, entregar minha alma à desesperança? Confiando em Deus, joelho no chão, na oração, buscando a Deus constantemente, porque Ele ouve as nossas orações. O Senhor, Ele nunca nos abandona, meu irmão. Por isso, não entregue hoje a sua alma à tristeza. Você que está aí, está segurando nas suas mãos um monte de contas, e está até se questionando mesmo: Rosinalva, mas como eu não vou entregar minha alma à tristeza? Olha as dívidas que eu tenho. Peça, meu irmão. São José, ele confiava muito em Deus. E ele tinha a graça de viver a pobreza criativa. O que é essa pobreza criativa? Confiar em Deus, pedir a Deus a graça e procurar um meio para resolver, fazer a sua parte. Então peçamos neste dia a graça de Deus, da confiança, da alegria, da esperança. Você que está na sua fase terminal, está com uma doença na fase terminal, e se questiona mesmo: como eu não vou entregar a minha alma à tristeza? O sofrimento é grande. Meu irmão, convido você neste dia, uma sexta-feira, dia penitencial. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo crucificado. Se à sua frente não tem nenhum crucifixo, feche os seus olhos e imagine Cristo crucificado. É a fonte da nossa esperança. É Ele que não nos permite nos entregarmos à tristeza, à desesperança. Por isso eu convido você nesta hora a orar. Eu convido você que está aqui no rincão a se colocar de pé. Se você consegue, se você pode. Vamos nos colocar de pé nesta hora em prontidão, em ordem de batalha, pedindo o socorro de Deus sobre a nossa vida, sobre as situações nas quais nós passamos. Vem, Senhor, nos tirar nesta hora da tristeza, Senhor, desta tristeza que leva à morte, desta tristeza que nos faz entrar em desespero.
que nos impede, Senhor, de confiar em Ti. Eu convido o meu irmão, você a rezar, reze, pedindo ao Senhor que te visite nesta hora, que visite a sua história, que visite este momento atual no qual você vive, pedindo a graça de Deus que venha sobre a sua vida, sobre a sua história. Vem, Senhor, derrama sobre nós a força do alto, porque nós necessitamos de Ti. Necessitamos, Senhor, do Teu Santo Espírito que venha sobre nós, nos dando um sopro de vida, nos dando um sopro de esperança, nos arrancando de toda depressão, nos arrancando de todo desespero. Queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença com esperança, com confiança, porque nós sabemos o Deus o qual nós servimos. Nós servimos a um Deus poderoso, vitorioso, que venceu a própria morte. Cristo, Ele venceu a própria morte. O que é, meu irmão, esta doença? O que são essas dívidas? O que é esse desemprego diante do nosso Deus? E você vai falando mesmo para a dificuldade na qual você vive hoje. O que é você diante de Deus? É nada. Nada. Porque Deus, Ele pode tudo. Deus, Ele pode tudo.